Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E hoje, como toda quarta-feira, nós meditamos sobre uma frase de Padre Pio, tirado aqui do livro Orando com Padre Pio, da editora Palavra e Prece, o livro da comunidade Aliança de Misericórdia. E a frase de hoje, ela diz assim: quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, quem não reza se perde. Então eu vou repetir, preste atenção. Quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, quem não reza se perde. Se você já gostou dessa frase do Padre Pio, deixa aí o seu like. Se não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer. Deixa o seu comentário, como é que você interpreta essa frase de Padre Pio, se ela é importante para a sua vida ou não. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Padre Pio diz que quem reza muito se salva. Bem, em primeiro lugar, antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, eu quero deixar bem claro aqui, eu já falei num vídeo anterior, tem nesse canal, em algum lugar, um vídeo onde eu falei que rezar e orar é exatamente a mesma coisa, ok? Então, quando o Padre Pio diz quem reza muito se salva, ele poderia ter sido traduzido, né, do italiano para o português com quem ora muito se salva, quem ora pouco se perde, entendeu? Rezar e orar são dois verbos na língua portuguesa que significam exatamente a mesma coisa, embora os protestantes queiram ficar batendo numa tecla que não existe, dizer que rezar são orações prontas e orar é uma coisa improvisada que vem do coração. São dois verbos que significam exatamente a mesma coisa, então não perca seu tempo comentando aqui, dizendo, não, porque vocês rezam e nós evangélicos oramos. É a mesma coisa, ok? Muito bem. Agora, em relação ao rezar, em relação a orar, a falar com Deus, a se colocar na presença de Deus, nós temos vários vídeos aqui falando sobre a importância do silêncio, né? De você buscar Cristo no silêncio. Eu não sei como que os protestantes conseguem buscar Jesus no meio daquela algazarra, daquela bagunça toda, né? Tem certos cultos aí que tem umas batucadas, parece um terreiro de Umbanda, e todo mundo dançando, e uns pulando, e uns caindo. Eu não sei como que Cristo se deixa encontrar, se é que se deixa, né? No meio de tanto barulho, de tanta bagunça, né? Então já falamos bastante sobre a importância do silêncio. Jesus no Evangelho diz, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e lá no silêncio, no escondimento, você se encontra com Deus. Então não é necessário que as pessoas te vejam rezando, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vivem de aparência, certo? Estão caminhando na rua e estão com o terço na mão. Aí você olha e diz, nossa, como aquela pessoa é piedosa, ela está rezando o terço. Não estou dizendo aqui, tá? Não me interpretem mal, não estou dizendo aqui que você não pode andar com o terço na mão, não é isso. É que existem certas pessoas que o fazem só para chamar atenção. Então qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é despertar a atenção no outro, é que o outro veja que você está rezando, isso é hipocrisia. Você pode muito bem andar na rua e contar as Ave-Marias nos dedos, ou você pode contar mentalmente, e ninguém assim vai saber que você está rezando, porque você está rezando no escondimento, onde somente o Pai que está no céu sabe que você está se colocando em oração. Então a primeira coisa em relação à oração, que eu gostaria de deixar bem claro aqui, é que nós devemos buscar o escondimento, né? Não devemos rezar para nos aparecer.
Não devemos fazer penitências para nos aparecer. Não devemos jejuar para nos aparecer. O próprio Jesus já diz no Evangelho, quando jejuares, lava o rosto, né? Passa um perfume, para que ninguém saiba que você está fazendo aquilo. Né? A mão direita não precisa saber o que fez a mão esquerda e etc, etc, vice-versa. Tá? A caridade é a mesma coisa, quando nós ajudamos as pessoas, ninguém precisa saber. Né? É no escondimento. Então é eu e Deus, né? É você e Deus, é no silêncio, é no escondimento que essa oração deve acontecer. Não precisa ser de forma pública, que todos vejam, só para você chamar atenção, né? Só para que todos pensem, nossa, como ele é piedoso, como ele reza bastante. Agora, se você reza bastante, aí tem um outro fator, quantidade versus qualidade. Será que essa quantidade de oração que você tem, será que durante a sua vida você não foi acumulando várias devoções? Porque eu rezo a coroinha de Nossa Senhora, eu rezo as 7 dores da Virgem Maria, eu rezo o devocionário franciscano, eu rezo o Santo Rosário completo, eu rezo não sei o que, eu rezo não sei o que. E aí, se você for ver bem, se você for abraçar todas as devoções que existem na Igreja Católica, você não faz mais nada, né? Você não trabalha mais, você não come mais, você não toma banho, você passa o dia todo rezando. Mas aí eu te pergunto, tem qualidade nessa oração ou tem só quantidade? É pra gente se questionar mesmo, né? Pra gente pensar. Será que eu não estou rezando de forma automática, somente para cumprir preceitos, para cumprir obrigações que eu mesmo criei, que eu mesmo me impus? Porque muitas vezes você abraça um número X de devoções e você acredita que você deve cumprir aquelas devoções todos os dias, porque senão Deus não vai te ouvir, né? Porque senão Deus não vai te atender, porque senão, então você faz aquilo ali como se fosse até mesmo um livro de mágica, né, de feitiço, de magia, que se você não disser exatamente as palavras como estão ali, não vai acontecer, a mágica não vai funcionar, né? Às vezes você está rezando lá uma Ave Maria e alguém te chamou, você se distraiu, você teve que atender aquela pessoa, quando você volta, você já estava na metade do terço, quando você volta você pensa, tem que começar o terço tudo de novo, porque senão não vale. Porque eu me distraí, porque eu perdi, como se não dissesse as palavras, o abracadabra ali, a mágica não fosse acontecer, né? Então Deus olha muito mais o nosso coração, Deus olha muito mais a nossa intenção, do que de fato a quantidade de orações que a gente faz durante o dia. Claro que nós precisamos transformar a nossa vida numa oração. Ora et labora, já dizia São Bento. Então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nós vamos oferecendo a Deus e nós vamos conversando com Deus o tempo inteiro. É impossível que você não fale com Deus durante um momento do seu dia, que você passe o dia todo, que você fale com Deus, com todo mundo, né, com todas as pessoas, com todos os amigos, com vizinhos, com familiares, com pessoas no seu trabalho, e você não fale um minuto com Deus, né? Eu não consigo entender que isso possa ser possível, porque a gente acorda já falando com Deus, e a gente toma as decisões todas antes pensadas, todas antes rezadas, todas antes conversando com Deus, né? Porque se você não conversa com Deus, se você fica só em orações automáticas, em quantidade de orações, para cumprir aqueles preceitos, para cumprir aquela carga que você mesmo se impôs, você não tem vida de oração. E quando você não tem vida de oração, isso reflete nas suas atitudes. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então não adianta nada você viver com o terço na mão, você viver com livros, com manuais de oração na mão o tempo inteiro. Dá a impressão que você é uma pessoa piedosíssima, que você reza o dia todo, mas quando você precisa falar uma coisa para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe, só vem grosseria, só vem pedrada, só vem cacetada,
Você não consegue falar coisas boas, coisas construtivas, coisas que edificam, coisas que ajudam a construir uma vida de santidade. Quantos casamentos que não dão certo justamente porque um olha para a cara do outro e só fala coisa que não presta, só palavras de maldição, só palavras de desgraça, só coisas que colocam o outro para baixo, só coisas que você sabe que vão magoar. Só coisas que você sabe que vão deixar o outro chateado e depois você não tem a capacidade de pedir desculpas. E aí você diz que tem vida de oração. Como assim tem vida de oração? Então quando o Padre Pio diz que quem reza muito se salva, esse muito, ele não está falando em quantidade, ele está falando em qualidade. Talvez se você passou o dia e você rezou uma Ave Maria, mas uma Ave Maria com amor, uma Ave Maria que você colocou o seu coração, que você colocou a sua vida, que você entregou de fato nas mãos de Nossa Senhora. E veja, eu não estou falando de velocidade de oração. Não quer dizer que você tenha que rezar bem lentamente. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Aí foi uma oração bem feita? Não, não é isso. Mas uma oração sincera, uma oração do seu coração, uma oração que você colocou a sua vida e não simplesmente que você fez porque você tinha que fazer, porque você tem que cumprir com aquela regra que você mesmo criou, com aquele fardo que você mesmo colocou nas suas costas. Então, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Quando o Padre Pio fala rezar muito, quem reza muito se salva, é quem reza com qualidade. Quem reza com o coração. Você certamente já deve ter ouvido um ditado popular que diz mais ou menos assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Bom, se você reza, pela lógica, não deveria aparecer assombração, né? Se você reza, você está em comunhão com Deus, a sua vida deveria ser um mar de rosas. Mas não é. Não é. Infelizmente, esse ditado faz muito sentido. Faz muito sentido. Por quê? Quanto mais você se coloca no caminho de Nosso Senhor, quanto mais você entrega a sua vida a Ele, quanto mais você se abandona, você não quer mais, você renuncia a si mesmo, você não quer saber de si, você quer viver para Cristo, com Cristo e em Cristo, quanto mais você aprofunda-se na vida de oração, quanto mais você vai subindo de morada em morada do castelo interior, mais o demônio fica furioso. Porque uma coisa é certa, o demônio não se importa com aqueles que já estão condenados, com aqueles que já estão perdidos, aqueles que já estão afastados da igreja, que estão mergulhados na pornografia, né, no adultério, nas drogas, enfim. Esses o demônio pensa assim, já são meus, não preciso fazer nada. Eles já engataram ali o ponto morto e deixaram o carro ir na banguela. Já vão para o inferno, não preciso fazer nada. Agora, aqueles que estão firmes na fé, aqueles que rezam muito, como o Padre Pio fala, rezam com qualidade, rezam com o coração, entregam a sua vida a Deus, esses incomodam o demônio. O inferno treme, né? O demônio fica furioso, ele vai fazer de tudo para te destruir, de tudo, tá? E ele vai usar as pessoas próximas a você para te magoarem, para te deixarem irritado, para te deixarem chateado, né? Ele vai usar, por quê? Porque ele quer te destruir, ele quer que você caia, ele quer que você vá para o inferno, tá? Então esse ditado de quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, faz sentido sim, faz sentido. Porque quanto mais a gente reza, mais a gente incomoda o demônio. E quando você não está vivendo nenhuma tribulação na sua vida, nenhuma provação, tá tudo uma calmaria, tá tudo uma maravilha, tá tudo aquele mar de rosas, como a gente diz, é porque alguma coisa está errada, meu irmão. Alguma coisa está errada, minha irmã. Eu acho que você não está rezando o suficiente, né? E aí Padre Pio continua a frase dele dizendo assim, que quem reza pouco está em perigo. Então quem reza muito se salva, mas quem reza pouco está em perigo. E quantas pessoas estão em perigo? Quantas pessoas que já estão condenadas
ou quantas pessoas que estão a caminho da condenação eterna porque não rezam mais, porque resolveram viver uma vida sem Deus, né? Então não preciso de Deus para nada, eu quero viver a minha vida do meu jeito, sou eu que tomo as minhas decisões, eu não rezo mais, eu abandonei a oração. E como tem essas pessoas que abandonaram a oração, abandonaram Deus, né? Excluíram Deus de suas vidas, é por isso que nós temos um apostolado na internet. A razão da nossa vida está em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gravamos vídeos para a internet não porque nós gostamos, porque é agradável, porque é legal, eu acho que eu fico bonitinho no vídeo, porque as pessoas comentam, tá? Porque isso dá um status. Não, gente, nada disso. Tudo isso é vaidade, tudo isso é vanglória. Se a gente vem aqui colocar o nosso rosto aqui diante de uma câmera para falar para vocês, para falar com vocês praticamente todo dia, quase todo dia a gente tem vídeo aqui no canal. Isso é difícil, isso é doloroso e isso incomoda o demônio. E aí vem muitas tribulações, muitas provações. Quem vê a gente na rua, quem vê a gente na igreja, quem assiste os nossos vídeos, talvez tenha a impressão assim de que a nossa vida é uma maravilha, é um mar de rosas, mas nós passamos por muitas tribulações, nós passamos por muitas dificuldades, porque o demônio fica muito furioso com esse apostolado. Muito, demais. O que o demônio puder fazer para derrubar esse apostolado, ele fará. E a gente precisa rezar. Porque se a gente rezar pouco, a gente coloca a nossa vida em risco. A gente coloca a salvação da nossa alma em risco, a salvação da nossa alma em perigo, né? Então a palavra perigo, que está nos rótulos de produtos tóxicos, de veneno, com aquela caveirinha, é para te dar um alerta, perigo, fica atento, está rezando pouco, está rezando pouco, então começa a rezar mais. E Padre Pio conclui dizendo que quem não reza se perde. Tá? Então você quer se perder? Você quer ir para o inferno? Então para de rezar. Para de rezar. Agora, o detalhe da frase, que parece ser assim, simples, que não precisa de interpretação nenhuma, só você leu, você já entende. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui para a frase é que quando o Padre Pio diz quem não reza se perde, ele não está simplesmente falando de pessoas que não pegam o terço, que não param ali um minuto para rezar ali a sua devoção, no seu manual de orações, etc. Que tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que acha que está rezando e não está. Porque não tem qualidade naquela oração. Tá? Então vamos esquecer quantidade e vamos pensar em qualidade. Quando o Padre Pio diz que quem reza muito se salva, esse muito não é quantidade, esse muito é qualidade. Quem reza pouco se coloca em perigo, coloca a salvação da sua alma em perigo, esse pouco não é quantidade, esse pouco é qualidade. E quando o São Pio fala que quem não reza se perde, ele também não está falando que quem reza zero, né? Eu não rezo nada. Não, é muita gente que está dentro da igreja, é muita gente que reza, mas não tem qualidade nessa oração. É uma coisa automática, são palavras vãs da boca para fora. Porque na hora que precisa demonstrar que é cristão, na hora que precisa demonstrar que é católico, na hora que alguém vem te pedir uma ajuda, uma colaboração, você nega. Quando alguém precisa de você, precisa do seu apoio, você dá as costas. Então, essa tua oração não tem qualidade. Essa tua oração é vã, é o nada. Então Padre Pio diz, quem não reza, ou quem reza dessa forma, sem qualidade, se perde. Então cuidado para não se perder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.